Amém, igreja? Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se fosse para nós irmos embora, já podíamos ir. Porque o Senhor de diversa forma falou conosco nessa noite. E louvado seja Deus por isso, pelas suas misericórdias, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Peço que a igreja, em nome de Jesus, se atente ao que o Senhor tem para falar conosco. Vamos ler o tema, João 8,32. Vamos todos ler juntos, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Agora vamos em Lucas 19, em nome do Senhor Jesus. Sim. Poderoso Jesus. Aleluia. Vamos ler dos 6 em diante. Depois voltamos para o 1. Mas vamos ler, amém? Versículo 6. Melissa, perdão, põe no 5, por favor. Que a minha versão é diferente. Lucas 19, versículo 5 nos diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E os 6, igreja? E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E apressando-se desceu, recebeu alegremente. E a igreja pode se assentar e as palmas louvam ao Senhor, igreja. Enquanto a Isabela estava aqui louvando, o Senhor, Ele falava bem assim para mim. Tá vendo por que eu te dei essa palavra? Aí eu falei, entendi, Jesus. Quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra, igreja, a gente costuma sempre falar, Senhor, né, confirma. E como a campanha ela já tinha sido colocada à escala, eu já sabia que iria ministrar e o Senhor já estava falando ao meu coração. E não confirmou somente no culto, mas através da diaconisa Aline, no culto da nossa casa, em agradecimento ao Senhor, ali ela também trouxe. E conforme foi passando os cultos, foi ali falando, e eu falava muito para o Senhor, eu falava, Jesus, que essa passagem não seja algo que venha tipo da minha cabeça, do meu coração, dos meus sentimentos, mas que seja o Senhor falando. E ali o Senhor me fez a prova disso. E eu falei, Jesus, que coisa linda. E ali o Senhor me permitiu estar ali junto com a cooperadora Lu. Falei ali o que o Senhor mandou para falar para ela, e algo tão lindo. Então, igreja, nessa noite, o Senhor, Ele está visitando o meu lar e o seu lar e entrando com salvação. Porque foi isso que o Senhor colocou grandemente ao meu coração. Amém? Vamos retornar ao versículo 1 e vamos ler e vamos dar continuidade. Eu falei para o meu esposo, eu falei para ele, amor, como essa campanha ela tem sido forte, ela está batendo forte na gente. Em cada um que vem, que ministra, que traz uma palavra, seja no tema, seja fora do tema, é um confronto para as nossas almas. É um confronto que o Senhor, Ele nos fala para termos diariamente. E quando o Senhor, Ele me deu essa passagem, o Senhor, Ele falava grandemente ao meu coração sobre a salvação. Tanto como o jeito que Deus usou a vida da diaconisa ali naquele dia, ela disse bem assim, que a salvação havia entrado dentro da minha casa. E eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, que cada um possa ter essa certeza, né, que a salvação, que o Senhor, Ele entrou dentro das nossas casas, no meio da nossa família. E aqui este homem, igreja, ele teve uma atitude. Vamos ler para não ficar somente nas minhas palavras. Lucas 19, versículo 1 vai nos dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2 nos diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Paramos aqui. Conforme eu fui estudando, eu pensei assim, será que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus? Será que ele já, de algum momento, em alguma outra passagem, cita Zaqueu, fala que Zaqueu já havia
visto quem era Jesus, já sabia quem era ele. E eu particularmente não achei, se eu estiver errado, os meus pastores estão aqui, me corrijam em nome de Jesus, mas eu não achei nada. Então eu ali com as minhas suposições, eu falei, eu vou imaginar o cenário. E ali era um homem, chefe dos publicanos, e é muito claro ali como diz, ele era rico. Versículo 3 vai nos dizer assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui foi nesse momento que eu comecei a perguntar para o Senhor, falando para Ele em que sentido. E aí procurando nos estudos, vendo ali conforme o Senhor foi me direcionando, o Senhor ele colocava assim, era um homem que não me conhecia. E aí a pergunta que o Senhor me fez: lembra quando você também não me conhecia, filha? Eu falei, Jesus. E essa é a pergunta, não é uma pergunta, mas vamos se dizer assim, que é uma memória que eu quero ativar em vocês. Lembra lá atrás, quando nós não conhecíamos a Jesus, que a gente nunca nem tinha ouvido falar, porque o Senhor ele falava bem assim, teve momentos das nossas vidas, igreja, que a gente não tinha nenhum irmão para falar, sabe, eu conheço Jesus, quer conhecer Jesus também? E aqui esse homem, ele era assim, ele não sabia quem era Jesus, mas ele ouviu que o Senhor estava passando naquela cidade. E teve a curiosidade, foi até assim que o Senhor colocou no meu coração. Ele ficou curioso, quis saber quem era Jesus. E é algo tão incrível que eu posso dizer por mim, assim como cada um de vocês. Lembrem lá atrás, quando a gente não conhecia o Senhor, nem sabíamos quem era Jesus, mas um certo dia, porque foi bem assim que eu escrevi assim aqui, um certo dia, alguém chegou em mim e você falou, vamos no culto, eu tenho uma pessoa para te apresentar, é Jesus. Aí a gente fica assim, né? Mas quem é esse Jesus, né? E aí é essa lembrança que eu quero que você traga à sua memória, em nome de Jesus, neste dia, porque eu me lembrei muito quando eu estava escrevendo essa ministração, e eu me lembrei quando eu retornei para o Senhor, na verdade, porque da primeira vez que eu fui, que eu entrei numa igreja, que eu conheci Jesus, verdadeiramente eu não conhecia Jesus. Eu ia, mas eu era nova, e eu não sabia verdadeiramente quem era Jesus. Então quando eu retornei, realmente quando eu pisei os meus pés na Jesus é a Vida, ali eu quis verdadeiramente saber quem era Jesus. A minha vida, o meu espírito, ele anseiava por Jesus. Então eu estava ali com aquela curiosidade de falar, eu quero ver quem é Jesus. E eu quero que a igreja se lembre deste dia, porque o Senhor ele traz à memória o dia que eu e você falamos, Jesus, eu quero te conhecer. E aqui este homem ele fez isso. Ele falou, eu quero conhecer Jesus. Só que tinha multidão, ele era pequeno, e ele toma a atitude. Versículo 4 vai nos dizer assim, gente. E correndo adiante, subiu a um sicomoro. Tem algumas versões, deixa eu só ver se aqui na minha fala assim. Aqui na minha versão diz assim: então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. 5 nos diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Permanecemos ali em nome de Jesus. E aí quando a gente entra nesse versículo, que é o versículo na qual o Senhor ele falou ao meu coração, ele pediu para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Sabendo quem é Jesus, sabendo do poder de Jesus, ele sabia que naquela passagem dele, que ele estava passando por Jericó, ele encontraria alguém sedento dele. E ele sabia que era Zaqueu. Assim como foi comigo e com você, quando nós nos aproximamos de Jesus, e naquele momento o Senhor ele falou aos nossos corações: filha minha, vem para os meus braços, vem que eu estou aqui te esperando. E era assim que o Senhor ele colocava para mim, porque no dia que eu realmente e verdadeiramente conheci o Senhor Jesus,
ele me arrancou do banco. Eu estava presa, sentada na cadeira, nas cadeiras brancas, lá da outra igreja, que era lá no Antônio Pinto Vieira, eu escondidinha, quietinha, com o Antônio no colo, no bebê conforto, enquanto o pastor estava ministrando ali. Era como se eu tivesse grudada na cadeira assim, igreja. E conforme o Senhor ele falava, eu não entendia, mas aquilo queimava dentro de mim, até o momento que o Senhor usa a boca do pregador e fala: você aí, que está sentada, com o neném no colo, levanta, porque o Senhor está te chamando. Ali o meu corpo ele se levantou sozinho, e quando eu vejo, eu estava na frente. E foi assim comigo e com você, disso eu tenho certeza. Muitos de nós, igreja, escolhemos ao Senhor no momento difícil. É muito raro alguém vir por amor a Cristo, de falar assim: eu vou porque eu conheço Jesus, eu sei que Ele é bom, maravilhoso. Nós nos aproximamos do Senhor quando algo está tão doído, mas Ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe, igreja, como está o meu coração, o seu coração, como está as nossas situações nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. E se nessa noite, igreja, em nome de Jesus, o Senhor ele nos diz: desce depressa, corra para os braços dele, assim como Zaqueu fez. Aquele homem ele não se importou se ele era pequeno, ou se ele era grande, ou se a multidão estava pouca, ou se a multidão estava grande. Ele foi, ele falou: eu me determino, eu vou lá, né? Quero conhecer esse Jesus. A primeira atitude que ele teve foi essa, de querer saber quem era Jesus. De um jeito ou de outro, vamos pensar assim, pensando pela lógica, ele poderia falar assim: eu vou, mas me garante que vai acontecer alguma coisa. Posso subir lá naquela figueira, às vezes Jesus vai passar e não vai nem dar ideia para mim. Vai falar: tá bom, ele está ali, né? Deixa eu passar. Mas não, é algo tão incrível que diante de uma multidão, igreja, o Senhor ele encontrou aquele homem pequeno, como é dito, de pequena estatura, ali com a humildade que eu acredito que tem ali colocado no coração dele, para ele subir nessa figueira brava e falar: eu quero saber quem é esse Jesus. E que hoje eu e você verdadeiramente a gente possa olhar e falar assim: Jesus, eu posso ser pequena, eu posso hoje estar se sentindo frágil com os meus problemas, com as minhas situações, como já foi dito nessa noite, com os meus pecados, aquele pecado de estimação. Mas o Senhor ele não viu nada disso. Ele olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, ele chamou pelo nome. Ele não falou: ei, moço, pequenininho, desce aí. Ele disse pelo nome, igreja. E o Senhor ele chama cada um de nós pelo nome e disse: desce depressa. Esse desce depressa, igreja, quero trazer assim, da maneira que o Senhor colocou aqui agora para mim. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Fala: Jesus, mas eu não consigo. A dor está doendo. Está machucando. Está sufocante. Mas fala para o Senhor, fala: Pai, que eu consiga, através da sua misericórdia, abrir o meu coração, para que sim, eu corra para os seus braços, assim como o Zaqueu fez. Versículo 6 vai nos dizer assim, igreja: e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Volto a dizer, ali aquele homem, ele deve ter, eu não pesquisei muito sobre a figueira, mas eu acredito que ela tinha espinhos, né? Era difícil o acesso, mas ele não se importou se ele ia se machucar ou se ele não ia, tinha espinhos, a minha bispa acabou de me confirmar. Então ele não pensou que ele poderia se machucar. Ele subiu, ficou lá para ver quem era Jesus. Quando ele enxerga que Jesus enxergou ele primeiro, porque eu acredito assim, eu penso assim, não sei que distância estava Jesus, não sei qual era a distância tipo, da multidão para a figueira, não sei, igreja. Mas vamos pensar assim, que era como se fosse daqui até lá onde o pastor Eduardo está. Zaqueu está lá olhando, aí Jesus olha lá de onde o pastor está e grita: Zaqueu, querido, desce depressa. Aí pensa Zaqueu lá pequenininho, correndo assim, né? E recebendo o Senhor. Então, receba essa alegria do Senhor, igreja. Porque eu falei para o Senhor, eu falei: Pai, como deve ter sido alegre para Zaqueu. E aí eu coloquei para mim, eu falei: Jesus, como foi maravilhoso poder sentir o seu amor e conhecer, sim, minha bispa, é dessa maneira, conhecer verdadeiramente quem era Jesus e falar: Jesus,
como é bom poder te receber alegremente. E ali ele fala, ele recebeu ele de uma maneira que transbordante, eu creio porque eu, olhando para mim, eu quero que a igreja se coloque em cada, assim, em si próprio e fala, caramba, como que foi legal quando eu recebi o Senhor. Quando na verdade, né, o Senhor ele me chamou primeiro e nós recebemos a Ele, porque, igreja, nada é por força e violência. Jesus. O Senhor, Ele nos diz assim, que Ele está batendo e Ele quer que a gente abra, que a gente dê o passo e falar, Jesus está aqui, e eu estou aqui, e aí Jesus está aqui, né? Ô filha minha, vem minha filha. E aí a gente vai e faz, estou aqui Jesus, me abraça. Então é algo que vai depender de mim e de você, é uma escolha. Versículo 7 vai nos dizer assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Aqui, igreja, conforme o Senhor ele foi me dando de versículo para versículo, o Senhor ele colocava assim, filha, se vocês olharem muitas das vezes a situação que vocês vivem, vocês não se aproximam de mim. Se você está ali rodeado de pessoas que ficam ali te apontando, mas para que você vai sair da sua casa para ir buscar? Mas você está cansado, você trabalhou, né? Que nem a cooperadora Lu falou para mim. Ela falou, Jéssica, eu estava tão cansada, mas do momento que a Isabelle falou para mim, mãe, vamos para a igreja. Eu sei que ali o Senhor a encheu de força, porque eu sei que nós somos seres humanos, igreja, a gente também cansa. E devido a essa semana, que foi uma semana bem agitada para a gente estava ali com o corpo cansado. E eu acredito piamente que cada um de nós tem as nossas lutas, as nossas provas. Muitos trabalham, né, como o meu esposo falou hoje. Hoje era para ele ter ido trabalhar, porque não era a escala dele, mas ele foi convocado para trabalhar. E ele virou para o supervisor dele e falou, hoje eu não posso, porque ele já tinha um compromisso dele com o Senhor. Então, foi uma atitude. Ali, aquele homem, se ele olhasse na multidão, ele não ia. E aí me lembra muito da mulher do fluxo de sangue, né, minha bispa? Ela era uma mulher que era para estar afastada de todo mundo, que não era para ela nem estar junto da sociedade. Ela não quis nem saber se a multidão estava lá. Ela foi se apertando ali, passando por um, passando por outro, para ir até Jesus. E se Zaqueu tivesse olhado para essa multidão, e ainda mais para o julgamento, porque é algo que, quando tem multidão, ao povo está tudo calado, você só vai olhar um monte de gente, mas não vai saber nada, né? Mas ali eles estavam murmurando, eles estavam falando, estavam apontando, estavam julgando aquele homem. E o versículo 8 vai nos dizer assim, igreja: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui o Senhor, Ele me deu assim. Eu montei a história toda na minha mente, conforme o Senhor foi me orientando. Zaqueu sobe na figueira. Eu espero que a igreja esteja compreendendo o meu raciocínio. Jesus chama ele desce, recebe o Senhor. Aí ali ele vê aquela multidão cercando ele, apontando ele, falando dele, né? Creio eu assim. E Jesus paradinho. Foi dessa forma que o Senhor ele me deu. Jesus ali paradinho, só observando. Além de ter tido a primeira atitude de Zaqueu, de ter falado, eu quero saber quem é Jesus, a segunda atitude que o Senhor me faz entender, igreja, nessa hora. Óbvio, Jesus estava ouvindo todos ali falar, e sem antes Jesus nem fala nada, Zaqueu vai e se levanta e fala, Senhor, se eu fiz algo de ruim, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar metade para as pessoas que é pobre, e se de alguma forma, como é dito ali, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se eu não me engano,
na lei era falado que quando alguém roubava tinha que devolver, acho que era 2 vezes. Estou errada, meu pastor? Alguns dos meus pastores sabem dessa parte? Era 4 vezes mesmo. Eu teve um estudo que eu vi que era 2 vezes, mas aqui ele fala que ele ia devolver 4 vezes. Então ele já toma essa atitude. A lei era menos, não é, minha bispa? Sim, por isso que eu vi, no estudo que eu vi, ele falava isso, que na lei era, se você tinha roubado algo, você tinha que devolver 2 vezes mais. E aqui Zaqueu, ele toma a atitude de devolver 4 vezes mais daquilo que ele fez. Como é dito, se em alguma coisa tendo defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Essa atitude de Zaqueu foi a renúncia de si mesmo, igreja. Ele entregou ao Senhor tudo o que ele fazia. O Senhor, do jeito que o Senhor ele me dava, é algo tão surreal, igreja, que ali o Senhor ele falava assim, Zaqueu, ele rasgou o coração dele. Ele, com as palavras, vamos se dizer assim, mais simples, ele virou para Jesus e falou, Jesus, sabe aquilo lá que eu faço? Eu vou parar de fazer, e se eu fizer algo de errado, eu vou dar 4 vezes mais. E aí o Senhor, ele colocava bem assim para mim, como já foi dito nessa noite, que é algo incrível. 22 de 4, né? Então, fica ali, né? Muito obrigada, meus pastores. Então, é algo que o Senhor, ele colocava assim, filha, você tem que falar. É dito uma palavra que a gente tem que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Aquele pecado pequenininho, seja um pecado grande, como o meu pastor ele costuma dizer, não tem pecado, não tem pecado não, igreja. É aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que muitas das vezes nos faz ficar ali frios, como foi dito ontem. Nós morremos espiritualmente, nós ficamos fracos espiritualmente. É isso que o Senhor ele colocava no meu coração, filha. E aqui eu venho num ponto, igreja, que é para cada um se analisar. Não estou julgando e nem apontando ninguém, eu estou falando de mim. Conforme o Senhor ele me deu essa palavra, igreja, como eu disse no começo, é um soco na boca do estômago, que assim, que você leva, que você fala, eita Jesus. E eu falei para o Reinaldo, eu falei, amor, essa campanha ela veio para bater. Só que ao mesmo tempo que ela veio para bater, ela veio para nos melhorar. E se alguém às vezes ainda não entendeu, eu sei que ainda vão ter bastante dias ainda de campanha, gradualmente cada um vai entendendo. Só que eu falei para o Senhor, eu falei, Jesus, muito obrigado. Porque sabe qual é o detalhe, igreja? Tem situações que nós fazemos que a gente sabe que é errado, mas você acaba fazendo com costume e aquilo vira normal. E eu não estou falando de coisa grande. Aí ainda, por incrível que pareça, eu coloquei aqui, deixa eu achar onde está, bem aqui, ó. Eu coloquei aqui a frase do pastor Marcelo, que o pastor Marcelo sempre falava, que ele gosta muito de beber água. E aí ele colocou, se ao ponto de eu beber 3, 4 litros de água, aquilo está me fazendo mal, e eu sei que o Senhor está falando para mim, filho, diminui aí, é nisso que eu vou diminuir. E aí eu escrevi, eu ainda escrevendo e rindo, né? Eu falei, ô Jesus, na simplicidade, é aquilo pequeno, igreja, que eu e você faz, que a gente fala assim, Deus não está vendo não, não tem nada a ver, não é, Gi? Não tem nada a ver, igreja. A Gislene brincou falando hoje, né, que o celular, né, é o vício dessa geração, igreja. E a gente tem que vigiar nesse negócio de celular, igreja. E não é tipo porque está vendo coisa errada, não estou falando isso não. Estou falando no sentido da gente às vezes estar lá no Netflix, numa novela, né, num filme, e aquilo tirar a atenção devida, que a gente teria que ficar ali 1, 2 horas vendo o negócio, a gente podia estar 1 ou 2 horas meditando na palavra. O pastor Eduardo está ali falando do jogo, é verdade. Às vezes a gente está ali, né, tão conectado na tecnologia, e a gente se esquece de meditar. O pastor Eduardo ele colocou para a gente fazer um resumo de Hebreus. Aí eu falei para o pastor Eduardo, eu falei, pastor, como é um tapa no meio da orelha também, Hebreus, né? E aí ele é tão envolvente que você vai lendo, você se empolga. E eu brinquei com o Reinaldo, eu falei, acho que eu já li 6 capítulos, só caí devido à correria, eu parei e eu falei, Reinaldo, amanhã eu retomo. Mas é tão bonito, igreja, que aí a gente olha assim, a gente fala, nossa,
Olha, já passou. Às vezes você fica 2, 3 horas. Uma vez o pastor Eduardo falou que ficou 4 horas no estudo que ele estava fazendo. Aí, cada um, né? Quando estamos ali na Bíblia, a gente que é mãe, igreja. Eu não sei se todas são assim, mas eu peguei esse costume. Eu pego a Bíblia quando está todo mundo dormindo. Que aí eu vi que está todo mundo dormindo, as crianças foram dormir, principalmente o Isaac, né? Que é a Bencinha, que está ali do meu lado. Aí eu vejo que todo mundo foi dormir, aí eu vou lá e medito. Para mim escrever essa ministração, igreja, eu comecei, era 1h30. Eu fui até às 3. Aí eu brinquei com o Reinaldo, porque quando o celular despertou, eu falei, foi Jesus que me acordou, porque eu não... Se eu fosse, eu ia, que eu nem ia ver o relógio despertando, o Reinaldo ia trabalhar. Mas é algo que a gente que é mãe, a gente acaba tendo esse jeito, e é por necessidade, porque muitas das vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas foi aí que o Senhor, Ele falava no meu coração, filha, vocês têm que pegar e meditar mais, pedir para que eu te ajude, porque foi isso que o Senhor, Ele colocava no meu coração, igreja. Quando algo que nós fazemos, nós não conseguimos com as nossas mãos, a gente tem que clamar ao Senhor. Tem que virar e falar, Jesus, estou sendo sincera com o Senhor. Sabe aquilo lá? É claro que a gente tem que declarar o que é aquilo lá. Eu não consigo parar não, Jesus, então o Senhor me ajuda. É algo lindo que nós ouvimos, né, os nossos pastores dar os testemunhos deles. E é algo tão maravilhoso como cada um teve o seu processo e como cada um teve que confrontar a si mesmo, rasgar-lhe a veste e falar, Jesus, eu te entrego nas suas mãos, me ajuda. E foi isso que ele fez, igreja. Essa atitude de Zaqueu, de nem esperar Jesus falar nada para ele, ele mesmo já rasgou a veste dele e falou, toma aqui, Jesus. É como se ele se despisse, né, das vestes dele. E ainda até me lembra Naamã, né? Naamã precisou se despir da armadura, mergulhar 7 vezes lá no rio, para aí sim ele sair purificado da lepra. Então, se nós olharmos, Zaqueu teve essa atitude. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Essa ministração, igreja, eu acredito que Zaqueu, ele tem diversas formas de ser trazida, mas o Senhor ministrou ao meu coração assim. E eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, que não seja eu falando, que não seja eu trazendo, porque nada vem de nós. A gente pode estudar, igreja, pode ficar 2, 3 horas, com a cara na Bíblia, mas se o Espírito Santo não estiver ao seu lado, te direcionando, e te dando entendimento e sabedoria, assim como a missionária Lurdinha veio e orou por mim, não vale de nada. Você vai ler, você não vai entender nada. Então eu espero, em nome de Jesus, que a igreja esteja entendendo, igreja. Por mais difícil que seja, essa campanha ela não veio para alisar, não. Infelizmente. Porque muitas das vezes a gente está tão no comodismo de ouvir ministrações que te alisam. Gi, eu estou vendo que você vai ganhar um carro, Gi. A Jesus não sabe dirigir. Mas essa campanha ela não veio para nos alisar, igreja. Ela veio para confrontar eu e você. E é no confronto, igreja, que a gente se aproxima do Senhor. Dando continuidade, igreja. Porque o tempo corre. Versículo 9 vai nos dizer assim. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, Jesus. Este homem, com a atitude que ele teve, de virar e falar, eu quero ver quem é Jesus. Eu vou até Jesus. Porque, pensa assim, quando você vai querer saber quem é Jesus, você tem ali dentro de você um sentimento de falar assim, eu espero que ele me veja. E hoje o Senhor, ele marcou este encontro comigo e com você, igreja, para nos dizer que ele nos vê. E foi isso que eu falei para Lu. Falei, Lu, o Senhor te viu. E foi através da atitude da Lu, de ter falado, eis-me aqui, Senhor. Que nem eu falei para ela, né? Na simplicidade dela, no amor dela, ela fez com amor a obra do Senhor e o Senhor a viu. E ela está vendo os frutos disso. Primeiro veio o irmão Renato e a Isabela, e hoje a atitude dela de falar, mãe, vamos para a igreja, mãe. E aí eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, eu te agradeço, porque eu enxerguei com os meus olhos, igreja,
o agir do Senhor na vida dela e na família dela. E eu quero que a igreja, a cada um de vocês que se colocaram aqui nessa noite, que falou para o Senhor: Pai, eis-me aqui, eu estou aqui. Que o Senhor, Ele te enxergue como Ele está te enxergando, e que a salvação ela vá para dentro do seu lar, que através da sua atitude, de ter se aproximado do Senhor, de ter falado: eu vou lá ver quem é Jesus, e eu quero conhecer. E é aí que entra o tema da campanha. É algo lindo, porque se nós conhecemos a verdade é Jesus Cristo. A gente é liberto, a gente é salvo, a gente é transformado. E é incrível isso, igreja. É algo que é transbordante. E não tem palavras para ser dito, a não ser gratidão ao Senhor. E para finalizar este capítulo de Zaqueu, o versículo 10 nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus por isso, igreja. E conforme o Senhor Ele me colocou, eu não vou entrar no contexto para explicar gradualmente, porque o pastor Reinaldo já entrou nisso, mas o Senhor havia me dado a comparação do jovem rico. Ali aquele homem, que também é em Lucas 18, igreja. Aí vai do 18 até o 30. Depois a igreja coloque, leia em casa, porque ela é muito bonita essa passagem. Eu li em Mateus, Marcos e Lucas, mas o Senhor me deu em Lucas. Aqui este homem, ele sabia das leis, ele sabia que ele não poderia matar, não poderia roubar, não poderia adulterar, não podia fazer nada de errado. E aí ele pergunta assim para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, para me receber a vida eterna? E aí o Senhor vai lá e responde para ele. Aqui na minha versão diz assim, versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois, venha e me siga. Aí no 23 diz assim: quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. O 24 nos diz assim: vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E aí a comparação que o Senhor fez para mim foi assim: Zaqueu era rico e este jovem também era rico. Fala que é jovem, mas tem umas pessoas que falam que ele é homem, né? Mas vamos colocar que ele seja um jovem. Ambos eram ricos. E aí a gente enxerga a diferença de quando conhece verdadeiramente. Zaqueu não quis nem saber se ele era rico ou se ele não era. Ele deu metade daquilo que ele tinha aos pobres, e daquilo que ele fez defraudado, ele multiplicou 4 vezes. Já esse homem, ele sabia da lei, ele sabia dos mandamentos, ele sabia de tudo isso, mas valeu de alguma coisa, igreja? A igreja responde para mim se valeu de alguma coisa. Este homem saber todos os mandamentos. Por quê? Ele não conhecia verdadeiramente o Senhor. E é algo que o Senhor ele colocou bem assim para mim: filha, aquele homem, ele me viu. Ele podia encostar assim em Jesus e falar: eita, Jesus, hoje nós não podemos fazer isso, mas nós sentimos grandemente a presença do Senhor, igreja. Então essa é a comparação que eu quero deixar para a igreja. Este homem, ele se entristeceu quando o Senhor falou para ele: ei, filho, vende as suas coisas, dá para os pobres, depois larga tudo isso e vem. Ainda eu acho que é aqui mesmo que fala. Aleluia, Jesus. Aqui, no versículo 29 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou os filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. É algo que diz aqui: e receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Então, se esse homem para pensar, se naquele momento ele tivesse falado: tá bom, Jesus, vou vender tudo, vou dar e vou seguir o Senhor, o Senhor, ele ajudaria ele, como já foi dito nessa noite, não deixaria faltar, e ele receberia muito mais. A gente sempre se lembra de Jó. Jó perdeu tudo e foi ali depois abençoado muito mais do que aquilo que ele tinha financeiramente, né?
Então é algo que, independente, igreja, de hoje nós termos uma condição financeira, que eu não quero que a igreja entenda que eu estou trazendo nesse ponto, mas é quando nós pegamos, muitas das vezes nós esquecemos do nosso cansaço, não digo da nossa família, mas aqui é dito isso, a gente esquece dos nossos filhos, da nossa casa. A nossa bispa é um grande exemplo quando ela morava em Arujá. Ela deixava lá todos os filhos dela, falava tchau pra vocês, que eu estou indo. Até hoje, ela mesmo brinca com a gente, que quando tá lá todos os filhos dela na casa dela, dá o horário dela, ela manda um beijo para todo mundo, vira as costas e vem para a igreja. Então assim, todos nós temos, igreja, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provas, mas o Senhor, Ele requer de mim e de você a atitude de vir buscá-lo. Hoje eu não sei, igreja, o que você está passando, eu sei o que eu passo, eu sei as lutas que eu costumava falar assim que eu deixava lá fora. Hoje não, hoje eu trago aqui para dentro e coloco na mão do Senhor. Mas eu não tiro não. Às vezes a gente é hipócrita, né? Que a gente não pode falar que nós não tira, porque às vezes a gente quer dar o jeitinho. Mas, verdadeiramente, quando nós estamos com um problema, igreja, que a gente possa entregar nas mãos do Senhor e falar para o Senhor, falar, Pai, mesmo na minha simplicidade, eu estou aqui. E Zaqueu, ele recebeu a salvação. Já este homem, como é dito, nem se vê mais ele na Bíblia, né, meu pastor? Não fala nem mais dele. Sabe nem de onde ele foi, para onde ele veio. Mas ele perdeu a oportunidade. E então, nessa noite, igreja, não perca a oportunidade. Ele foi embora, não voltou na minha vista. Não perca a oportunidade de ter a escolha, igreja, de escolher Jesus. Independente do seu cenário, da sua situação ou das circunstâncias que você está passando, não perca a oportunidade. O Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele mandou Ele para a terra para que Ele padecesse na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. E hoje nós temos essa oportunidade de falar para o Senhor, Pai, a minha salvação vem através do Senhor, e que nessa noite, igreja, nós possamos, em nome de Jesus, receber a salvação para os nossos. Eu falei assim para o Reinaldo, eu falei, amor, através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso testemunho, a gente faz com que a nossa família enxergue diferente. E não é só a nossa família não, igreja. Eu sei que isso é algo que o Reinaldo que tem que contar, mas eu vi em como tem um rapaz no serviço dele, que as pessoas acabam falando mal dele ali no serviço, e eu falei para o Reinaldo, falei, amor, não tire conclusões precipitadas. No começo ele deu uma perseguida legal, que ele reclamava, se o Reinaldo passava 2 minutos, ele reclamava com o Reinaldo. Aí o Reinaldo falava, amor, mas eu nem cheguei atrasado. Eu falava para ele, calma, respira, faça a diferença, chega 5 minutos antes. Aí ele começou a fazer isso todos os tempos. Quando você está lá, quanto tempo? O Reinaldo já tem 5 meses nesse emprego dele. E ele começou a chegar 5 minutos antes do horário. Começou a ser diferente. Hoje, a pessoa que muitas das vezes ficava ali, dando aquela atormentada, hoje é uma pessoa que vai lá, conversa com o Reinaldo, fala com o Reinaldo, desabafa. Ele pediu para nós orarmos pela esposa dele, nós estamos intercedendo, o Círculo de Oração está intercedendo por ela. Então é a nossa atitude. É você fazer diferença onde quer que você vai. E você ser uma carta viva, um testemunho vivo do Senhor, de falar, da mesma forma que eu sou aqui, eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, como o pastor Marcelo colocou. Esse mês agora, festa junina, a gente não tem que compartilhar dessas coisas, mas é nós sermos a diferença, igreja. Zaqueu, com a atitude dele, ele recebeu salvação na casa dele. E nessa noite, com a sua atitude, com o momento que você saiu da sua casa e se aproximou do Senhor, está aqui nessa noite. Receba em nome de Jesus a salvação do Senhor nessa noite, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, amém? E vamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo.